Gurizada, o negócio é o seguinte, frase forte que me fez o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, no dia de hoje. A eleição presidencial que o Inter terá no final do ano já atrapalha o futebol. Ou seja, o processo de sucessão presidencial do Sport Clube Internacional já começa a impactar negativamente no departamento de futebol. Neste vídeo eu vou te falar sobre isso e também vou te colocar os nomes que estão surgindo como prováveis candidatos à sucessão de Marcelo Medeiros. Vamos lá então, vamos falar sobre este impacto que há no departamento de futebol do Internacional, a eleição presidencial que acontecerá no mês de dezembro. O Internacional já começa a viver no bastidor a sucessão de Marcelo Medeiros e isso, segundo me relatou o presidente do clube esta manhã, tem impactos negativos no futebol. A eleição já atrapalha o Inter, me disse o presidente Marcelo Medeiros, com quem conversei hoje pela manhã. O Internacional tem a eleição marcada e nós estamos a 38 dias da inscrição das chapas. Dia 23 de outubro é o prazo máximo para que as chapas estejam definidas e inscritas, um pouco mais de um mês. A eleição em primeiro turno acontece em 25 de novembro, no Conselho Deliberativo. E depois, em dezembro, acontecerá a eleição junto ao sócio. Antes de seguir, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe aí o seu like se gostar do vídeo. Te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo tratado com isenção editorial, com imparcialidade e sustentado por dois pilares: informação e opinião e análise. Tá inscrito? Te inscreveu, meu? Vamos lá então. O Internacional terá a sucessão do presidente Marcelo Medeiros, com quem conversei hoje pela manhã. Ele me disse: Meneghetti, a eleição já atrapalha o nosso departamento de futebol. Já começam as especulações, o ambiente começa a ferver e esta eleição tem um diferencial. Ela não tem um candidato com muita força, que se diga assim, esse vai ganhar. E isso tem a seguinte consequência, que muitos nomes começam a aparecer com as suas candidaturas. Todo mundo se dizendo que, não, eu não sou candidato ainda, mas se o movimento quiser, se houver convicção política do meu grupo, nós vamos ver o ambiente. Só que o seguinte, 23 de outubro é o prazo para a inscrição das chapas, portanto, daqui a um pouquinho mais de um mês, 38, 39 dias, conforme a data em que você for assistir e conferir esse vídeo. E esse ambiente começa a ferver, e ele chega no grupo de jogadores, na comissão técnica. Querem um exemplo? Rodrigo Caetano é o executivo de futebol colorado, diretor executivo do Inter, Rodrigo Caetano. Seu contrato vence em 31 de dezembro. Rodrigo Caetano, por exemplo, já trabalhou no Grêmio. A gente sabe disso. O Grêmio, aliás, está descontente com o Klaus Câmara. Eu não estou aqui dando uma ideia e nem tentar semear discórdia. Eu só estou dizendo que talvez o Rodrigo Caetano não espere a segunda ou terceira semana do mês de dezembro para a eleição presidencial do Inter para definir o seu futuro. Ou o Inter, depois das chapas inscritas, se reúne entre todos os grupos, se houver a convergência para que o Rodrigo Caetano permaneça, o Inter pode renovar o contrato com ele. E se não houver a concordância? Se uma das candidaturas disser assim, não, eu prefiro um outro nome. Então, este é um caso. Esta é uma situação. E mesmo assim, irá querer permanecer no clube o Rodrigo Caetano se o presidente for de um outro viés político? Este é um exemplo que eu estou dando. Há outros tantos e isso impacta diretamente, ainda que o Cudê tenha contrato, mas vai querer permanecer se for alterada a política de futebol? E os jogadores que passam por essa situação? É por isso que o presidente Marcelo Medeiros está preocupado e acha que o ambiente político já começa a impactar, a atrapalhar o futebol dentro de campo do Internacional. Bem, só o movimento de situação, o grupo que está na situação, tem 3, talvez 4 nomes com possibilidades de candidatura e é bem provável que 2 tenham a inscrição de chapa. Alexandre Chaves Barcelos, segundo vice-presidente eleito, ele que é do MIG, Movimento Intergrande, um nome que deve ter o respaldo de Marcelo Medeiros. Também poderá o Medeiros
né, poderá também respaldar, um desses dois nomes é mais provável, João Patrício Hermann, primeiro vice-eleito, ele que é do movimento Convergência Colorada. O movimento Convergência é uma espécie de desdobramento do MIG, por isso o nome Convergência. O João Patrício tem uma história do Internacional, seu pai, Heraldo Hermann, foi presidente do clube nos anos 70, ele já tem uma história desde o movimento Inter 2000, em direções, departamento de futebol, e é um vice-presidente muito atuante, e é um nome que tem uma penetração junto ao torcedor mais forte do que do Alexandre Chaves Barcelos, também porque está há mais tempo convivendo com a política do Internacional. Alessandro Barcelos, atual vice-presidente de futebol do Internacional, é outro nome que surge como um possível candidato. Ele que é do movimento, é um movimento pequeno dentro do Conselho, Academia do Povo. É claro que o Alessandro Barcelos depende para a sua candidatura ficar de pé dos resultados de campo. Se o Inter estiver bem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, ele surge com boas perspectivas. Mas como o seu movimento é muito pequeno, ele tem que passar a cláusula da barreira do Conselho numa primeira etapa para depois chegar junto ao voto do associado. Mas é um outro nome de um movimento que hoje é situacionista e que até o final de outubro tem que decidir se é candidato ou não. Imaginem a situação, o grupo que comanda o Internacional hoje poderá ter dois candidatos. Um talvez respaldado pelo presidente Medeiros e um outro que seria um candidato de oposição sendo vice de futebol. Como é que fica este baralho aí? Um problema que o presidente Medeiros terá que resolver. E ainda há a quarta alternativa. Conselheiros carvalhistas ligados ao ex-presidente Fernando Carvalho querem Roberto Melo, também integrante do MIG, ex-vice de futebol, como candidato. O Melo seria uma espécie de candidato natural na sucessão de Medeiros. Como ele acabou fracassando no futebol, ainda que tenha levado o clube a um vice-campeonato da Copa do Brasil, não ganhou o Campeonato Gaúcho, a sua candidatura se tornou inviabilizada. Mas é um nome que Fernando Carvalho espera lançar como nome de consenso. E ainda um outro nome, o do ex-presidente Giovanni Luigi, presidente do Internacional de 2011 a 2014, ele já foi convidado por vários movimentos do clube, seria quase que um nome de consenso. Ele ganhou, na sua gestão, 4 vezes o Campeonato Gaúcho, manteve a hegemonia do Inter no Campeonato Regional, ganhou uma Recopa Sul-Americana, mas tem como grande trunfo a reforma do Beira-Rio. Ele fez toda a articulação política com Andrade Gutierrez para que o Beira-Rio fosse completamente reformado para a Copa do Mundo de 2014 e, mais do que isso, fez um bom contrato com a AG, não abrindo mão do comando do Estádio Colorado, e este é o grande trunfo de Giovanni Luigi. Conversei com o ex-presidente Luigi nos últimos dias e ele me reiterou o que tem dito aos movimentos, que não será candidato em hipótese alguma, que acha que a sua fase passou, mas ele é um grande nome de consenso do clube. Situacionistas e oposicionistas praticamente em unanimidade aprovariam o nome Giovanni Luigi, mas ele me confirmou que não será candidato. Bem, de oposição, Roberto Sigman, do I9, foi vice de futebol durante 7 meses em 2011, junto com Paulo Roberto Falcão, ganhou o Campeonato Gaúcho, vocês lembram? O último título disputado no Olímpico, o Inter perdeu o primeiro jogo 3-2, ganhou o segundo por 3-2, decisão dos pênaltis, o Inter de Falcão venceu o Grêmio do Renato, o Inter foi campeão gaúcho. Depois de uma derrota para o São Paulo por 3-0 no Campeonato Brasileiro, ele acabou guilhotinado pelo então presidente Giovanni Luigi, junto com o técnico Paulo Roberto Falcão. Sempre foi um conselheiro muito intenso, foi um vice de futebol muito polêmico, de algumas rusgas com a imprensa, tem personalidade forte e é um nome que surge com força, especialmente através do movimento I9. E o nome também do atual presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, José Aquino Flores de Camargo. O conselheiro Aquino, como é conhecido, José Aquino Flores de Camargo, ele foi eleito como presidente do Conselho pelo MIG, pelo Movimento Intergrande. Hoje se diz independente. Conversei também com ele hoje à tarde e ele me disse que gostaria de uma grande composição, fala em união do clube. Não afirmou a sua candidatura, mas disse que está à disposição para estudar e avaliar. Mas a gente sabe que o Aquino gostaria muito de ser candidato à presidência do Internacional. Hoje seria um nome de oposição. E aí começam, como eu disse no começo desse vídeo, há tantos
há tanta falta de um grande nome que começam a outros nomes, inclusive o movimento, o Povo do Clube, o Movimento Menor, o Ivandro Morba, que se coloca como candidato, e aí vão surgir outros nomes de outros movimentos pequenos. Hoje o Conselho Deliberativo do clube é muito fatiado, e quando não surge o grande nome, nomes que ainda que não tenham grande representação política na história do clube, acabam se colocando à disposição. Mas a notícia é esta, a frase do presidente Medeiros é esta: já impacta sim a eleição, já atrapalha o futebol do Internacional e o presidente Medeiros está muito preocupado. Te inscreve no meu canal, ativa as notificações e deixa o teu like. Tá inscrito? Valeu. Feitoria, vai, um abraço.